Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e antes de nós continuarmos o bate-papo do dia, eu trago uma outra dica para você que está em casa. Talvez você não saiba, mas as arritmias são mais frequentes do que se imagina. Mas para você descobrir o que são, é necessário identificar seus diferentes tipos e graus. Para isso, é necessário profissionais e exames específicos. Aqui vai uma dica da Amazon Core. A Amazon Core trabalha com uma área específica dentro do ramo de cardiologia, que são as arritmias cardíacas. Doutores especializados e renomados na área trabalham para manter sua saúde e seu bem-estar com um atendimento especial. Dispondo de equipamentos especiais para investigação e tratamento de arritmias, a Amazon Core é uma clínica completa em todos os quesitos. Avaliamos próteses periodicamente e programamos de acordo com a necessidade do paciente. Visite o nosso site, Amazon Core. Nosso ritmo é o seu coração. A gente percebeu o quão é importante fazermos um check-up completo para saber se nós temos algum problema no coração, as arritmias, por exemplo, como nós falamos na dica de saúde de hoje. Mas agora nós vamos mudar de assunto, vamos voltar para o nosso bate-papo do dia falando sobre reumatismos. A gente conversa novamente com a doutora Sandra Ribeiro, ela é reumatologista, vai explicar para a gente um pouquinho, até a gente estava conversando sobre uma linguagem mais simples, né, doutora, para a gente pelo menos conseguir identificar e passar isso para o profissional, ter essa conversa importantíssimo, né? Então, a gente volta aqui para a nossa tela interativa com outras patologias ou sinais que a gente vai falar se é verdade ou mentira a respeito do reumatismo. A gente já falou sobre a fibromialgia, que acomete mais o público feminino do que o masculino. A gente tem um outro termo, capsulite adesiva. É um sinal ou é uma patologia, doutora? A capsulite adesiva seria quando o ombro fica congelado. O que seria um ombro congelado? O paciente que tem uma tendinite, uma bursite, teve um impacto grande, aquele ombro começa a doer e você não consegue mexê-lo mais, não consegue fazer elevação, abdução. Então, quando ele fica assim, a cápsula fica adesiva, então faz todo um bloco que o ombro não mexe. Aí você pode dizer como capsulite adesiva ou ombro congelado. Já é um ombro que tem dor cronicamente, não tratou, não mexeu e você vai deixando, aí entra o diagnóstico, entra o tratamento, entra uma importantíssima fisioterapia. Então vamos para o nosso próximo tópico. A gente já comentou a respeito disso, da espondilite anquilosante. Falei certo, doutora? Falou, é um nome complicado, né? A espondilite anquilosante é uma doença que muitas vezes é de difícil diagnóstico, acomete mais os homens, mas podendo acometer mulheres, mas é mais frequente em homens, de uma faixa etária de 16, 15 a 45 anos, homens jovens, que tem dor na coluna e tem dor na nádega. Muitas vezes eles têm uma dor, aí passa, fica anos para poder anquilosar, né? E essa dor na coluna, a gente está fazendo até uma campanha, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, se você entrar no site www, Sociedade Brasileira de Reumatologia, tem lá. Você tem dor na coluna, a sua dor é mais pela manhã, para você fazer um teste, porque a espondilite anquilosante é uma dor na coluna, só que a dor na coluna ela é mais pela manhã. O paciente acorda com a dor. E quando ele vai fazer o exercício, quando ele vai passando do dia, ele vai melhorando a dor. Diferente que a gente coloca da dor da coluna mecânica, que é aquele que acorda melhor e quando ele vai fazer o exercício ou atividade física, ele piora da dor. Então é uma campanha que nós estamos fazendo, porque é uma doença
que leva muita incapacidade, é de difícil diagnóstico, tem que ir para o especialista. Esse paciente, muitas vezes, quando chega na nossa mão, é um paciente que já está anquilosado. Aí, o que é anquilosante? Por que esse nome? Porque endurece a coluna da cervical até a lombar. Então, o paciente não consegue mexer assim a cabeça. Ele vira o corpo. Quando ele vai falar, ele vai virar o corpo. Então, ele anquilosa. E a gente fala assim, a coluna em bambu. Todo mundo conhece um bambu. Então, as vértebras, elas se unem. Então, ela fica anquilosada, sem se mexer. Então, é uma doença que a gente tem que fazer o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, para evitar que o paciente anquilosa. Então, vamos para o nosso próximo tópico. Gota. A gota também é o reumatismo mais comum nos homens. As mulheres só acontece depois da menopausa. E a gota é devido ao aumento do ácido úrico no sangue, que vai depositar na articulação. E é considerada como uma doença dos reis, porque os reis eles comiam tomavam muito vinho, muitas vezes obesos e uvas. Então, assim, você tem que ter... Quando você tem uma crise da gota, é como se é uma dor muito grande, que faz com que o paciente vá ao pronto-socorro. Ele acorda à noite com a dor, a junta incha muito, e é o vulgo chamado podagra, a articulação do dedinho, ou articulação do pé ou do tornozelo, incha, aí muitas vezes ele passa um período sem dor, de acalmia, aí depois vem outra crise. E se ele vai deixando, ele tem mania de o balconista ou o vizinho que receita, vai deixando, aí vai acometer rim, acomete o coração, acomete os olhos, porque o ácido úrico deposita na junta, mas deposita também nos outros órgãos. Aí um alerta para quem está nos assistindo nesse momento, importantíssimo. Doutora, agora nós vamos para o nosso último tópico referente a esses tipos de reumatismo, que traz para a gente a tendinite. Ela é um tipo ou um sinal? A tendinite é uma inflamação do tendão, como eu coloquei antes. A articulação, a junta, ela é composta dos ossos, da cartilagem, da sinóvia, dos tendões, que são a continuação do músculo, que ele vai terminar, né, e vai se inserir no osso. Ali é o tendão. Então, a tendinite é chamado um reumatismo de partes moles, que acontece muito frequente nos ombros, nos cotovelos, nos punhos, onde o paciente faz esforço repetido, ou é aquele que não faz atividade física, que é sedentário, ou vai fazer muito tempo atividade. Tipo assim, você não faz jardinagem. Um dia você vai fazer o dia inteiro mexendo no jardim e não tem um preparo de atividade física, um exercício que fortalece a musculatura. Aí você pode ter uma tendinite. É um chamado reumatismo de partes moles. Então vamos para a nossa próxima tela interativa, número 4, que a gente vai trazer alguns sinais. Vamos ver se você de casa se encaixa dentro dessas características aqui. Então vamos aos sintomas. Dor nas juntas, nas articulações é o mais comum, né, doutora? Isso. A gente já tem partes do corpo separadas aqui e pode ver quais são as regiões mais afetadas, né, doutora? Aqui acomete com mais frequência. Então, a gente tem aqui dor no membro, dificuldade em realizar movimentos, falta de força muscular. Quando é que isso acontece, doutora? Bom, a força muscular ela pode acontecer pela consequência de uma junta inchada, inflamada. O paciente tem a dor no joelho, nos dois joelhos, ele não vai conseguir caminhar. E aí ele fica muito parado, acamado. Então o músculo vai atrofiar, ele vai fazer falta de força. Mas tem alguma doença, como a dermatopolimiosite, que é um tipo de reumatismo, que o paciente vai ter o quê? Fraqueza muscular. Ele não consegue pentear o cabelo, não consegue escovar dente, não consegue andar, não consegue subir escada, pela uma destruição da musculatura. Isso aí também é um reumatismo que a gente chama de colagenose, a dermatopolimiosite. Então, a fraqueza muscular, existem várias causas dentro tanto da reumato como da neurologia, mas você pode estar diante de um reumatismo. Doutora, como eu falei no início da nossa entrevista, em relação às mudanças climáticas de forma brusca aqui na nossa região, né? Até um tempo desse nós estávamos vivendo um período muito grande de calor intenso, o verão chegou com força total. E agora o clima resolveu dar uma amenizada, chegando já ao fim do ano, e a gente percebe que o dia começou nublado e um pouquinho mais de frio. Esse frio ou esse calor pode amenizar ou, de certa forma,
piorar essa dor? Isso é verdade? Porque muitas pessoas falam assim, ai, tá frio, então a minha articulação já está avisando que vai chover. É esse o termo que eles utilizam. Isso aí é o paciente que tem dor na junta ou algum tipo de reumatismo, ele relata isso. Ele sabe que vai chover, né? Quando o clima muda, ele piora a dor. Mas assim, não tem um fato comprovado, mas sabe que não é o frio que causa o reumatismo, é o frio que piora o sintoma da dor. É como ele está no ar-condicionado, por isso que as doenças acontecem mais pela manhã, por exemplo, a artrite reumatoide, a dor é mais pela manhã, porque o paciente faz o repouso, aumenta o edema e com isso ele vai ter a dor pela manhã. Então é um fator de piora, mas não é um fator de causa da doença. Então vamos agora para as nossas participações. Quem mandou para a gente foi o Joel Pinheiro Souza, inclusive ele mandou algumas fotos aqui. Eu vou pedir até para a nossa produção tentar passar aí para o nosso sistema, para que a gente mostre aqui na nossa tela interativa o caso do Joel. E ele diz assim, tenho dor no pé, pode ser causada pelo fato de eu dirigir? Isso é verdade, doutora? Depende se a profissão dele é dirigir muito, ele força muito o pé, pode ser, né? Então, pode ser. Ele está falando assim, seria tratado como a especialidade, no caso, a reumatologia? É assim, quando você tem uma dor no pé só dor no pé, sem edema, sem inchaço naquela junta, sem vermelhidão, você pode ser só um trauma ou um esforço que você está fazendo incorreto. Ou por muito tempo, né? Não precisa ser uma doença reumática. Agora, se você tem um pé que incha, que dói, que é uma artrite, que é aquilo que eu comecei falando no início, porque as pessoas falam assim, eu tenho artrite. Artrite não é um sintoma, é uma junta inchada. É como você tiver, eu tenho dor na junta, é uma artralgia. Eu tenho a junta inchada, é uma artrite. Aí você tem que ver e procurar um reumatologista. Mas se a sua dor é porque você já nota que você dirige muito, força muito o pé, você tem que ver se você tem alguma alteração na arquitetura do teu pé, como é esse pé, se é um pé plano, o que está acontecendo, né? Bom, doutora, antes da gente conseguir colocar a imagem aqui, mas eu vou lhe mostrar, ele mandou uma foto da planta do pé dele e indicou o local. Ou seja, a gente tem o pé aqui e a dor acomete essa região onde é mais posterior. curva. Aí é a região da inserção da fáscia plantar. Aí é a inserção de tendão. Tem como a gente mostrar essa foto aqui na câmera, Andressa? A gente consegue pegar essa foto aqui do pé dele para explicar para o telespectador? E ele coloca o dedo ainda em cima, né, mostrando para a gente aonde que acomete essa dor. E a gente vai tentar mostrar para você de casa antes da gente conseguir colocar aqui na nossa tela interativa. Então a gente consegue mostrar a produção. Nosso diretor de TV, o Emerson Catiani, acho que a gente consegue, né, um pouquinho aqui. Então a gente está vendo a estrutura do pé, aqui são os dedos e aqui é o calcanhar e ele coloca o dedo justamente aqui, nessa região aqui. A dor onde ele está colocando é em local de inserção de tendão. E aí é muito comum o esporão de calcânio. O paciente tem um atrito no calcanhar e aí é um local onde insere tendão, né? E aí você pode ter dor, que seria uma entesite ou uma tendinite. Inclusive utilizam um termo de tendão de Aquiles, esporão de Aquiles. Ali é o tendão da fáscia plantar, é o plantar. Então, aí é o vulgo que ele chama, eu tô com o esporão de galo. Então seria mais ou menos isso. Pode ser isso. Doutora, agora, preferencialmente, essa dor, qualquer dor pode ser considerada um reumatismo? Ou o início do reumatismo? O paciente que tem uma dor na junta, né, uma dor musculoesquelética ou dor na junta, que permanece essa dor, você tem que procurar o especialista para saber. Agora está falando sobre um outro reumatismo que nós encontramos, reumatismo no sangue. Isso existe mesmo, doutora? Não existe. Isso também é o mais vulgo popular. Eu estou com reumatismo no sangue. O reumatismo no sangue, eles colocam muito como a febre reumática, né? Que é o paciente tem febre, ele acha que tem febre reumática. A febre reumática, como eu expliquei, é uma doença causada por uma infecção bacteriana, que é o Streptococcus beta-hemolítico. O paciente tem que ter uma infecção para depois ter uma dor articular. E o reumatismo no sangue é um dito popular, porque o reumatismo é na articulação ou nos órgãos, como o coração, pulmão, o rim. E você, quando vai pedir o exame, você vai pedir o exame de sangue. Aí as provas inflamatórias vão estar aumentadas, mas isso não quer dizer que ele está no sangue, ele está na articulação mesmo.
Então, a nossa produção vai colocar no ar agora. A gente já preparou a nossa foto do Joel, ele que enviou para a gente, um telespectador aqui da capital amazonense, está em casa, está sentindo um pouquinho de dor, resolveu participar do nosso programa e até mesmo de trazer isso à tona, né? Porque se acontece com ele, também pode acontecer com várias pessoas, né, doutora? A gente pode passar o dia inteiro andando também e isso pode acontecer com a gente. Então, ele mandou aqui, doutora, a gente tem uma outra foto e a gente já explicou mais ou menos. Essa questão da dor nessa região é frequente, doutora? É muito frequente dependendo de que você trabalha, do seu peso. Muitas vezes acontece em pessoas que andam muito ou pessoas que correm sem o sapato adequado, ou pessoas que estão acima do peso, forçam muito o calcanhar, aí pode inflamar. Né? Doutora, uma pergunta que não quer calar. Uma paciente pode engravidar mesmo tendo alguma doença reumática? Não. Uma paciente que tem uma doença reumática, vamos supor lúpus, esclerodermia, ou qualquer dessas colagenosas que a gente tem, uma artrite reumatoide, principalmente lúpus, ela tem que estar conversando com o seu médico, dizendo que quer engravidar, para a gente parar algumas medicações. Então, esse tipo de doença, quem usa algumas medicações para as doenças mais crônicas, não deve engravidar sem avisar o seu médico. Tá? Então, tá aí uma outra dica. A gente recebeu uma outra participação agora do André Carlos. Obrigada, André, pela sua participação. E ele disse assim: bom dia, sinto dores nas mãos, um tipo de uma cãibra e falta de força nelas. Ele está perguntando o que pode ser, mas essa pergunta será respondida no próximo bloco, tá bom, doutora? Então, você de casa, não perca mais tempo. Nosso último bloco de entrevista, participe através do nosso WhatsApp. Você que ainda não enviou sua mensagem, seja aqui da capital amazonense ou dos outros lugares, através da internet ou das ondas do Amazonsat. 92, código de Manaus, 98111 4512. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até lá.